Talvez você esteja aí, sentada no fim do dia, com aquela sensação esquisita que não tem nome. Cansada, mas sem ter feito nada que realmente importe para você. Saturada, mas sem conseguir parar. Tem um peso invisível no peito. Um nó na garganta. E aquele pensamento que se repete como um mantra maldito. O que eu tô fazendo com a minha vida? Escuta, deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala. Você não tá quebrada. Você só foi desviada. Desviada da sua essência, da sua alegria verdadeira, do seu eixo interno. Foi convencida desde cedo a seguir um caminho que não começou no seu coração, mas no desejo dos outros. E é por isso que você se sente assim agora, meio vazia, meio perdida, meio sufocada numa vida que parece sua, mas não é. Porque você virou o que te pediram para ser. Aprendeu a agradar, a caber, a se moldar. Fez curso, faculdade, abriu conta, cumpriu meta, sorriu nas fotos, seguiu o manual. Mas no fundo, foi silenciando o chamado mais importante de todos. O chamado da sua alma. Sim, sua alma chama. Ela sussurra, depois grita. Ela tenta te acordar com sonhos, com incômodos, com crises. E quando tudo isso não funciona, ela manda a frustração. Essa sensação amarga, crua, cortante que você sente agora é o jeito dela dizer: Ei, você se perdeu de você. Volta pra cá. Mas é difícil voltar. Porque o mundo fez parecer que questionar a vida é fracasso. Fez parecer que sentir tristeza é fraqueza. Fez parecer que buscar o invisível é loucura. Mas deixa eu te dizer, o mundo mente, porque ele precisa de você adormecida, para continuar girando como gira. Em torno do lucro, da pressa e da obediência. Você não é fraca. Você está apenas exausta de manter de pé uma vida que nunca foi desenhada pelo seu espírito. E a frustração é só o alarme tocando, alto, insistente, te chamando de volta para o que é real. E o que é real? É aquilo que pulsa, que arrepia, que desafia as regras, que te conecta com algo maior do que esse joguinho, de agradar os outros e acumular títulos vazios. O real é aquilo que não precisa de permissão para existir dentro de você. E é disso que vamos falar agora. De como você pode sair desse script falso e começar a escrever a sua própria narrativa. Mesmo que doa, mesmo que pareça tarde, mesmo que você tenha que desmontar muita coisa para isso. Porque no fundo você já sabe. Continuar assim é que seria a verdadeira loucura. Vamos abrir o jogo aqui. A frustração não aparece porque você errou. Ela aparece porque você se afastou demais de quem você realmente é. Ela não é castigo, não é falha, não é prova de que você é incapaz. Ela é bússola. É mensagem vinda direto do centro do seu ser, te avisando. O caminho que você está seguindo não tem mais a ver com a sua essência. E é aí que tudo começa a ficar desconfortável. A mente entra em guerra com a alma. A lógica bate de frente com o sentir. A máscara começa a rachar. E a personagem que você montou por sobrevivência começa a não dar conta mais. Você pode até tentar ignorar. Tentar fazer uma viagem, trocar de casa, de namorado, de projeto. Mas é inútil. Porque o que precisa mudar não é fora. É dentro. A real é que a maior parte da sua vida foi construída com tijolos. Que não foram escolhidos por você. Foram entregues, impostos, herdados. Tijolos de tem que. Tijolos de seja uma boa menina. Tijolos de o que vão pensar se você largar tudo agora. Tijolos de trabalha mais um pouco e depois você vive. E você acreditou. Porque todo mundo em volta também acreditava. E você achou que esse cansaço era só parte do pacote. Que essa ausência de alegria era só coisa de adulto. Que esse vazio era normal. Mas não é. Isso que você chama de frustração é, na verdade, a sua alma batendo na porta do seu ego. É o campo sutil da sua existência dizendo: você não veio aqui para só sobreviver. Você veio para viver com presença, potência, escolha. E agora? Agora que você sabe que seguiu por um caminho que não era seu, agora que sente que o tempo passou e que você talvez tenha desperdiçado partes importantes da vida, agora começa a travessia. Porque se a frustração dói, é porque tem verdade escondida nela. E se tem verdade, tem também uma saída. Mas calma, não é sobre jogar tudo pro alto sem pensar. É sobre ouvir, sentir, se perguntar de verdade: o que dentro de mim ainda está vivo, mesmo debaixo de tanto concreto? O que me chamava desde sempre e eu aprendi a ignorar. O que eu faria se eu não tivesse medo de ser julgada? Essas perguntas são feitiços. Feitiços que desmancham a programação. E uma vez que você começa a se perguntar, não tem mais volta. Porque você começa a ver as brechas, os espaços por onde a luz entra, as janelas que sempre estiveram ali, mas estavam fechadas. E a partir daqui, começa uma escolha. A escolha entre seguir se adaptando ou começar a se libertar, mesmo sem saber como,
mesmo tremendo, mesmo cheia de dúvidas. Porque a frustração só virou dor insuportável. Porque você se esqueceu de que tem o poder de virar a mesa. Não com força, mas com verdade. Olha só. Você já entendeu que seguiu um caminho que não era seu. Você já sentiu no corpo a frustração de ter se afastado da sua verdade. Mas por que ainda não muda? Porque parece que, mesmo consciente, algo continua travando você. Vou te dizer o que é. O medo. O medo é o cão de guarda da velha realidade. Ele se veste de 1000 formas. Dúvida, culpa, vergonha, preguiça, até uma sensação de que agora não é o momento. Mas no fundo ele só tem uma missão. Te manter do lado de dentro da prisão. Sabe aquela voz que diz que você não vai dar conta? Que é tarde demais? Que vai decepcionar todo mundo? Que vão rir da sua cara se você mudar de vida agora? Essa voz não é sua alma. É o eco de uma mente domesticada. É o reflexo de um ego que foi criado para sobreviver num mundo de medo, escassez e controle. Mas presta atenção. O medo só ganha poder quando você acredita que ele é real. Quando você esquece que ele é só uma sombra projetada pelo sistema para você não lembrar que é livre. E o mais doido, tem uma parte sua que se apega ao sofrimento. Sério, uma parte que já se acostumou a viver apagada. Que prefere a dor conhecida do que o salto no desconhecido. Porque lá no fundo, a gente foi programada para achar que ser feliz é arriscado demais. Só que existe uma lei silenciosa dentro do universo. Nada que é falso se sustenta para sempre. E quanto mais você se força a caber, mais a vida te espreme até você parar de mentir para si mesma. Esse momento que você está vivendo agora, essa crise, esse esgotamento, essa dúvida, é o portal. O ponto onde a personagem começa a morrer e a essência começa a nascer. Mas calma, não é preciso destruir tudo de uma vez. Não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa fazer uma coisa. Parar de negociar com a mentira. Porque quando você para de fingir que está tudo bem, quando você para de atuar, a vida começa a conspirar a seu favor. Mas ela só age quando você age. E às vezes o primeiro passo é o mais simples. Reconhecer que você merece muito, mais do que essa vidinha apertada, que te ensinaram a aceitar. Tá, então agora você está aqui, com a lucidez de que se desviou da sua trilha, com o coração pesado por tudo que foi cedido, e com a alma inquieta porque sabe que ainda há vida esperando ser vivida. A real é que não dá para voltar no tempo, não dá para ser criança de novo, não dá para refazer cada escolha, mas dá, e isso é sagrado, dá para assumir o leme daqui em diante, não como quem vai resolver tudo amanhã, mas como quem decide que não vai mais se abandonar. A frustração que te visita não é só dor, ela é o fim de um ciclo hipnótico. Ela é o momento em que o script que você vinha seguindo desaba, porque ele nunca foi escrito com as letras da sua alma. E aqui começa o ponto mais delicado de todos. Reconhecer que a sua vida antiga já era. Não dá mais para vestir a máscara e sorrir. Não dá para forçar encaixe em relações que te diminuem. Não dá mais para colocar preço na sua energia. Esse luto silencioso é o início do verdadeiro renascimento. Mas escuta, você não vai se reinventar tentando ser melhor. Vai se reinventar se permitindo ser inteira, com todas as suas incoerências, medos, impulsos, intuições. Você não veio para ser exemplo de nada. Você veio para ser verdadeira. Se até aqui você construiu uma identidade baseada no que esperavam de você, agora é hora de deixar ruir. Não tenha medo do vazio. Ele é solo fértil. É no silêncio interno que o novo se revela. E sim, vai doer. Vai dar medo. Vai dar vontade de voltar a se esconder. Mas é no exato ponto em que a dor toca o osso que você descobre tudo aquilo que disseram que era você. Não é. Você é um mistério. É um campo em expansão. É a soma de tudo o que já ardeu. E de tudo que ainda pulsa em silêncio querendo nascer. Então olha nos seus próprios olhos agora, mesmo que metaforicamente, e se diz uma coisa que talvez ninguém tenha te dito. Eu me reconheço. Eu não sou o erro. Eu sou o que sobreviveu ao erro. E isso me torna perigosa, porque agora eu sei quem eu sou. A sociedade tenta fabricar sujeitos previsíveis. Mas você é a exceção. Você ousa escutar a alma. E quem escuta a alma já não pode mais viver pela lógica do medo. Se você chegou até aqui, é porque já tem coragem. Não para enfrentar o mundo, mas para se enfrentar. E se você se enfrentar de verdade, sem máscara, sem desculpa, sem mentira, não tem sistema que segure. Porque quem se lembra de si não volta mais a ser massa de manobra. Então vai. Não pelo impulso de mudar tudo, mas pela decisão firme de não se trair mais. A reconstrução começa onde a personagem morre. E hoje, com a alma em frangalhos e o espírito aceso, você renasce. Não como quem volta ao ponto de partida, mas como quem agora entende
Nunca esteve perdida. Só estava longe de si. E agora, voltou.